Olá a todos e todas que me assistem. Eu me chamo Isabela Fequina, eu sou estudante de História da UNB e eu sou orientanda do professor Jonas Wilson Pegoraro. O título da minha pesquisa é Capitanias Hereditárias, Sucesso ou Malogro, uma abordagem alternativa. E nela eu busco observar o sistema de capitanias hereditárias de uma maneira que não prioriza somente a dimensão econômica da colonização do Brasil. Essa pesquisa dá seguimento a um trabalho anterior, do edital de 2020-2021, de iniciação científica, mas dessa vez ela foi feita mediante recebimento de bolsa CNPq, pela qual eu já agradeço desde já esse incentivo. Bom, a minha pesquisa anterior, ela teve como resultado o entendimento de que sucesso e malogro são categorias que limitam o entendimento do que foram e do que se tornaram as capitanias hereditárias ao longo do tempo. Nessa pesquisa, eu fiz um trabalho de leitura atenta das cartas de doação e identifiquei 4 grandes dimensões de expectativas que a monarquia portuguesa tinha para esse espaço colonial: justiça, administração, fazenda e religião. E dentro dessas dimensões, eu elenquei algumas palavras-chave que iriam me ajudar agora nessa pesquisa atual. Essa foi a tabela que eu cheguei no final da pesquisa. Atualmente, eu pude observar em uma amostragem de livros didáticos e observar se esses livros mantinham uma abordagem mais economicista de entender o sistema de capitanias hereditárias e se, por exemplo, Pernambuco e São Vicente geralmente eram tratados como essas capitanias que deram certo. E isso se traduz de fato nesses livros, de maneira geral. Essa ideia de um suposto sucesso econômico aplicada a esse passado colonial não é exatamente produtiva, porque o todo da colonização que se deu por esse processo de doação de lotes de terra aos capitães donatários foi um processo bastante complexo e com muitas dimensões. E por isso eu propus a fazer essa pesquisa e valorizar outros aspectos do processo colonial. Eu fiz isso utilizando os catálogos do Arquivo Histórico Ultramarinho, organizado pelo Projeto Resgate, e eu observei esses catálogos de cada capitania no espaço de tempo dos últimos 10 anos que cada capitania pertencia a um particular. E eu contava em cada resumo de cada documento as palavras-chave referentes às categorias que eu havia selecionado. Eu organizei as quantidades de palavras-chave em uma tabela e eu também anotei as referências de documentos que me chamavam a atenção. O que eu apresento hoje para vocês é o estudo de caso da Capitania do Espírito Santo. Os últimos 10 anos que o Espírito Santo pertenceu a um particular foi de 1705 a 1715. Então, esse foi o recorte cronológico que eu optei utilizar. Para esse período, tem 7 documentos no total. E, nos resumos que o Projeto Resgate fez para cada um desses documentos, tinham 9 menções às palavras-chave daquelas pré-definidas. 15% das menções estão na categoria Fazenda e 84% na categoria Administração. E foi por isso que eu decidi analisar, qualitativamente, a dimensão administrativa do processo de colonização. Eu tive que me adentrar bastante na bibliografia sobre administração no período colonial e identificar uma trajetória que essa historiografia percorreu, desde identificar a administração colonial como uma absoluta desordem, até debates mais complexos, que identificam, por exemplo, a diferença entre público e privado no antigo regime, as negociações entre elites e coisas assim. Eu fiz a transcrição paleográfica de 2 documentos, um de 1707 e um de 1711, e eu pude observar uma preocupação dos sujeitos históricos envolvidos na trama com o atendimento às normas de posse de sesmarias, um conhecimento e uma mobilização de um conhecimento sobre as leis que geriam esse processo de sucessão de herdeiros legítimos e uma certa autonomia entre os administradores em disputa, que colocavam seus interesses a jogo. A ênfase na administração colonial, ela se sobressaiu em outros catálogos também, para Porto Seguro, Ilhéus, Ceará, Maranhão e Pernambuco, então, que estão em processo de análise. Isso mostra que esse lado administrativo do período colonial, principalmente quando observado nessa escala menor, ou seja, por capitania em seus últimos 10 anos, ela pode ser uma abordagem historiográfica bem produtiva. Essas foram as referências que eu utilizei na minha pesquisa. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui do Congresso de Iniciação Científica. Obrigada também ao CNPq por financiar essa pesquisa e até a próxima.